Eu sou Caio Salvino, sou bioquímico e microbiologista, e a minha missão hoje é explicar para vocês, médicos, como vocês devem solicitar e interpretar os exames relativos à pesquisa do SARS-CoV-2 direta, através de PCR, e também dos testes rápidos imunocromatográficos, que logo estarão disponíveis no Brasil inteiro, incluindo, infelizmente, as farmácias e drogarias. Nós temos a PCR como padrão ouro para essa doença, porque a pesquisa é feita diretamente com suave nasofaríngeo e a gente pesquisa o vírus diretamente por amplificação do RNA, ou seja, do material genético do vírus. À medida que você confirma a presença do vírus vivo nas secreções, a gente pode afirmar que esse paciente está contaminado com o vírus SARS-CoV-2 e está com a doença COVID-19 em desenvolvimento, podendo já estar com quadro clínico ou não. Esse é o grande desafio. Nós temos hoje a conduta de coletar pacientes sintomáticos. Então, todos eles que tiverem realmente a presença do vírus nas secreções, o nosso teste tem sensibilidade, ou seja, a capacidade dele detectar o maior número possível de testes positivos, e a especificidade, ou seja, a capacidade de que esses testes sejam realmente positivos para o SARS-CoV-2 com muita tranquilidade. A partir do momento em que a curva imunológica e a evolução da doença vai acontecendo, nós temos então o surgimento das imunoglobulinas como resposta imunológica do organismo. É aí que os testes rápidos entram em ação, conforme nós podemos observar nesse gráfico que nós estamos mostrando agora. Então nós temos aqui o zero, que é o momento da infecção do paciente, o momento que ele se contaminou com o vírus, e o vírus, então, começa uma curva de replicação e circulação no organismo. Lá, mais ou menos por volta do 5º dia, nós temos o início dos sintomas, com aqueles sintomas clássicos de gripe. Alguns pacientes, por volta de 5%, que é o que a estatística vem mostrando, podem desenvolver a doença de forma mais grave. Mas os primeiros sintomas têm sido os mesmos, quadro clássico de gripe. Então, mas isso, vocês médicos estão muito mais preparados do que eu para comentar. Vamos ao que interessa, aos nossos testes. A partir desse momento, do 5º dia, mesmo com o paciente assintomático, nós temos a possibilidade de detectar o vírus na secreção nasofaríngea, nessas secreções coletadas com suave, encaminhadas aos laboratórios para a realização da PCR, da amplificação do material genético e detecção do vírus vivo nessas secreções. Conforme o andar da doença, por volta do 7º dia, mais ou menos, quando os pacientes já estão sintomáticos, começa a produção de imunoglobulina IgM, que é a imunoglobulina de fase aguda da doença. Por isso também, nesse momento, sendo fase aguda, nós temos como um dos marcadores importantes a proteína C reativa, que começa também a elevar. É o momento do processo inflamatório, as proteínas em fase aguda começam a surgir na circulação. Quando essa imunoglobulina consegue alcançar uma concentração detectável pelo teste imunológico, pelo teste imunocromatográfico ou outras metodologias, nós temos então a possibilidade de utilizar esses testes como triagem dos pacientes, auxílio também uma complementação do teste de PCR. Então nós temos a PCR positiva e nós teremos a IgM positiva a partir aproximadamente do 8º ou 9º dia de desenvolvimento da doença. Ou seja, começa com a contaminação, multiplicação viral, produção de imunoglobulina IgM, início dos sintomas, tudo isso, e por volta do 8º ou 9º dia, o teste de IgM já começa a ter mais, a sensibilidade começa a pegar, a detectar mais esses anticorpos circulantes. Então esse é o primeiro ponto importante. Não adianta solicitar teste rápido nos primeiros 8 dias de infecção, independente do início ou não dos sintomas. É claro que a prudência manda nós só testarmos pacientes sintomáticos. Então, notem nessa mesma curva que os sintomas começam normalmente entre o 5º e o 7º dia de contágio. Se o paciente relatar o dia que começaram os sintomas, isso é muito importante, nós podemos fazer o cálculo e verificar
mais ou menos quantos dias faz que ele se contaminou e poder entender em que momento nós vamos poder fazer o teste rápido para detectar essa IgM circulante. Então, lembrando, do primeiro dia de contágio até mais ou menos o 8º, 9º dia, dificilmente nós teremos IgM positiva, ok? A partir daí, sim, a IgM começa a positivar e nós teremos os dois resultados positivos, a PCR positiva e a IgM positiva. É sinal que a doença está andando e o paciente realmente está fazendo a Covid-19. Com o andar da doença, lá por volta mais ou menos do 14º dia, começa a produção de IgG, que é a imunoglobulina que deixará uma cicatriz imunológica, simbolizará que esse paciente já teve contato com o vírus e já está curado, já está imune a esse vírus. Essa, pelo menos, é a normalidade, a média de todas as infecções que a gente tem acompanhado com os testes que nós realizamos. É claro que ainda não sabemos se esses pacientes podem ou não se reinfectar pelo SARS-CoV-2. Mas, por enquanto, já que não temos essa evidência, trabalhamos com a hipótese de poder. É melhor, mais prudente. Então, 14º dia, início do crescimento da curva de IgG. Lá por volta do 16º ou 17º dia, nós podemos ter 3 resultados positivos: IgM, IgG e PCR. Podemos ter as 2 imunoglobulinas sendo detectadas pelo teste. À medida em que a doença evolui para a cura, nós teremos a ausência da PCR, a ausência da IgM e permanência da IgG. Essa é a curva normal que estamos acompanhando aí das imunoglobulinas e da PCR para SARS-CoV-2. Essa tabela resume o que eu falei. No momento que nós temos PCR positiva sem imunoglobulinas, significa que o vírus está nas secreções, ele está em processo de multiplicação, a curva de carga viral está subindo e nós ainda não chegamos no ponto de conseguirmos detectar as imunoglobulinas, ou seja, esse momento é antes do 8º, do 9º dia de contaminação. Quando nós já temos imunoglobulina IgM, que é de fase aguda, em concentração detectável, nós teremos positividades para os 2 testes, PCR e IgM. Quando nós estamos avançando e a doença está caminhando para a cura, nós temos as 2 imunoglobulinas e a PCR positiva. Mas cuidado, PCR negativa com IgM positiva, ou nós estamos diante de uma PCR falso negativa ou de uma IgM falso positiva. Muito cuidado com esse resultado. Imunoglobulina IgG positiva, com PCR negativa e com imunoglobulina IgM negativa, o paciente pode ter uma infecção passada ou está curado. Muito bom. E se nós temos PCR negativa com as 2 imunoglobulinas positivas, provavelmente temos um falso negativo na PCR. É isso, queridos médicos. Espero que vocês possam aproveitar muito esse vídeo. Contem comigo. Estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Parabéns.